Sejam muito bem-vindos a mais um TIOSCast, o podcast oficial do portal Licitações Municipais. Edição especial com a Elo Consultoria. Estamos aqui no 9º Congresso Brasileiro Elo Consultoria de Licitações e Contratos, com foco nos municípios, gravando diretamente de São Paulo, capital, nesse estúdio itinerante. Eu recebo aqui hoje, novamente, um grande amigo, professor, palestrante aqui do evento, Vinícius Geronasso. Uma alegria muito grande recebê-lo. Obrigado, bom dia. Muito bom estar aqui com você de novo e vamos conversar bastante, que é sempre prazeroso trocar com um amigo. Maravilha. Professor Vinícius, ele que é hoje coordenador lá na SEGES. Fala um pouquinho qual é o cargo que você está, o que é a SEGES, para que o nosso público conheça essa sua trajetória. Bom, Tiossi, a SEGES é a Secretaria de Gestão e Inovação do Governo Federal, dentro do Ministério da Gestão e Inovação, secretaria que cuida de todas as normativas do Governo Federal, que envolve a licitação, que cuida do sistema Compras Gov, que cuida do sistema Contratos, do PNCP, SICAF e assim por diante. Resumindo, é a secretaria que cuida de toda a parte de licitação e que dita algumas das regras que a gente usa hoje junto à 14133. Maravilha. E nós tivemos uma novidade recente, que é a plataforma Contrata Mais Brasil. E é sobre ela que eu quero ouvir de onde foi, né, essa ideia, qual que é o objetivo, como que funciona efetivamente. Fique à vontade para contextualizar e explicar para esse nosso público. Bom, a plataforma surgiu, não foi, eu sempre falo isso, a gente não criou a roda, né? A Prefeitura de Recife já tinha essa iniciativa que era chamado como GoMei, né? E lá que começou essa ideia. Claro que a gente fez com algumas diferenças, né, desse GoMei, mas Recife foi o primeiro município a iniciar. E eu acho muito legal a gente falar isso e trazer essa história, porque quando o município iniciou e o governo federal pegou a ideia. E aí agora a gente transformou essa ideia para ampliar para o Brasil inteiro. O Contrata Mais Brasil nada mais é que um marketplace, né, do governo federal, onde a gente quer fazer como se fosse um mercado livre das contratações públicas. E a gente fez o início com fases, né? A gente não quis atropelar as coisas, já que é uma inovação, já que é uma situação nova, que a Lei 14133 permite, mas a gente quis fazer por fases. Então a gente está nesse momento na primeira fase, né? Agora, meados de junho, início de junho, na verdade, a gente entregará a segunda fase. Provavelmente eu pretendo, no final do ano, dar de presente de Natal já a terceira fase. Não sei se a gente vai conseguir, porque são muitas inovações, mas a ideia principal é um marketplace, simplificar as contratações públicas, tanto para o órgão público, né, que a gente sabe que tem quanta dificuldade, você viaja o Brasil inteiro também, e a gente vê a dificuldade principalmente dentro dos municípios, dos pequenos municípios, né, fazer as contratações, e também do fornecedor, que tem muitos fornecedores hoje que não participam de licitações, não vendem para o governo, que é o maior comprador do Brasil hoje, porque pela burocracia, pela dificuldade, pela falta de conhecimento também nessa situação. Então a ideia do Contrata Mais Brasil é simplificar e fazer um match entre o órgão público e o fornecedor. E como que isso efetivamente na prática funciona? Existe um edital? Sim. Tem um sistema? A gente criou um sistema, né, dentro do governo federal, gratuito para todo mundo, qualquer órgão público pode se cadastrar, super simples, o cadastro, super simples. E aí o órgão público, como que a gente está simplificando essa contratação? O governo federal lá dentro da SEGES, dentro da central de compras, fez um edital, né, de credenciamento. Dentro desse edital tem lá o ETP, tem o termo de referência, o mapa de risco, todos esses artefatos que a lei obriga, e a gente fez o edital. Com esse edital de credenciamento, os fornecedores se credenciam junto pela própria plataforma, esse credenciamento é feito, e após eles credenciados, e o órgão público também já dentro da plataforma, ele solta suas oportunidades. O que a gente sempre brinca nada que o órgão público, a gente inverteu a fase, vamos dizer assim. A gente fez o ETP, fez o termo de referência, mapa de risco edital, credenciou os fornecedores. E aí o órgão público vai fazer o quê? O DFD. Lá, que seria o documento de formalização da demanda lá no início, ele vai fazer nesse momento, que nada mais é que a oportunidade. Então ele lança esse DFD dentro da plataforma, o fornecedor recebe, e é uma novidade muito legal, recebe via WhatsApp. Então o fornecedor recebe um WhatsApp dele, ele pega lá o WhatsApp, aperta o botãozinho, entra lá na plataforma e faz a sua proposta. Eu sempre brinco, nessa primeira fase a gente colocou o quê? Serviços de pequenos reparos. Para a gente começar essa inovação. Então a gente usou credenciamento, lá o artigo 79,
parágrafo, inciso 4º, que nada mais é, desculpa, inciso 3º, que nada mais é que o mercado fluido. Exato. Porque hoje a gente fala, muita gente vem falar, mas da onde mercado fluido? Por que mercado fluido? Quando você vai fazer uma pintura na tua casa, você construiu sua casa recentemente, você sabe muito bem. Você vai fazer uma reforma, você vai ligar para pro prestador de serviço, vamos dar um exemplo aqui de um pintor, você vai fazer 2 perguntas para ele. Quanto custa e quanto tempo demora? Se você quiser essa pintura para amanhã, você consegue, você vai pagar mais caro. Se você quiser essa pintura para daqui a 10 dias, você também vai conseguir. Pode ser com o mesmo fornecedor. Porque isso influencia. O prazo influencia muito. Então, é um mercado fluido e não só isso. Fazer uma pintura como a gente está aqui em São Paulo é um preço. Fazer uma pintura no Paraná é outro preço. Fazer uma pintura no Nordeste é outro preço. Então, esse preço é variável, não só pelo tempo, mas também pela localidade. Então, a gente fez o quê? Os fornecedores se credenciam pela plataforma, visando esse edital, que hoje nesse edital a gente está com 47 grupos de serviços, todos serviços de pequenos reparos, e aí quando a gente fala de pequeno reparo, manutenção, pequenos reparos de manutenção, por exemplo, eletricista, carpinteiro, jardinagem, chaveiro, manutenção de ar-condicionado, manutenção de equipamento. Esses dias foi bem legal, eu vi uma universidade que colocou lá manutenção de bateria. Não bateria de carro, bateria dos equipamentos. Nunca tinha visto isso, nunca tinha visto ninguém contratar isso. E achei muito legal, e fiquei até acompanhando, e fez a contratação, fez o serviço, já prestou, já foi pago e tudo mais. Então, a gente quis fazer essa primeira fase, uma simplificada, para a gente entender, né, como é que o mercado ia agir, como que os órgãos públicos iam agir nesse sentido, e para depois a gente ir para as outras fases. Mas, inicialmente, esses pequenos reparos. E os municípios, eles vêm realizando a adesão, os fornecedores estão se cadastrando, qual que é a dica para o gestor que tem interesse? Porque talvez essa seja uma das demandas mais frequentes e desafiadoras. Tem sempre a necessidade de um encanador, de um eletricista, de um chaveiro, e o poder público tem dificuldade para contratar esse tipo de serviço. Será que ele faz um pregão? Será que ele faz uma dispensa? Será que é pronto pagamento? Ficam batendo cabeça para algo que, em tese, é irrisório, é simplificado, e agora a plataforma vem justamente para resolver esse problemaço. Então, qual que é a dica? Como que está a adesão? A adesão está sendo feita, a gente está com números bem expressivos já, a gente já está com mais de 390 órgãos do Brasil cadastrados já e utilizando a plataforma. A gente já está mais com 10 mil fornecedores lá dentro, e só para deixar claro, nessa primeira fase é só MEI. Então a gente pensou também em trazer o MEI para dentro da plataforma. Hoje, no Brasil, só 0,7% dos MEIs eram cadastrados em alguma plataforma de licitação. É um número muito irrisório. Então a gente via que o MEI não conseguia fornecer para o governo, seja compra, seja serviço. Então a gente quis fazer essa exclusividade, usando a Lei 123, que permite essa situação, botando no próprio ETP sustentabilidade. A gente colocou que a ideia de deixar o dinheiro no município, né, trazer, não levar o dinheiro do próprio município para fora, exatamente pelo que você falou, são valores irrisórios. Quando a gente fala de um pronto pagamento, está lá no artigo 95, o órgão normalmente fazia o quê? E ela chamava o cara da esquina, pagava e acabou. Só que você não tinha transparência disso, você não tinha o processo em si, a documentação em si. Dentro da plataforma, o que a gente mais quer trazer é tanto trazer o MEI para dentro do governo, vender para o governo e prestar serviço para o governo, como dar essa transparência, para o órgão público poder fazer esses pequenos serviços que estão planejados, mas você não sabe quando vai acontecer, você não sabe quando vai estourar um cano, quando que vai dar um problema numa fiação e assim por diante. Então, está planejado lá no plano de contratação anual, e aí ele vem quando acontece esse serviço, tem a necessidade desse serviço, ele vai lá e faz a contratação via plataforma. A gente precisa, obviamente, a gente quer, e a gente está fazendo isso, rodando o país, para trazer mais municípios para dentro, trazer mais órgãos, e a gente pensou, e quando a gente colocou no ar a plataforma em fevereiro, foi voltado para o município. Muita gente fala, vocês pensaram em quais órgãos? E eu falo para vocês categoricamente, foi no município, e principalmente no pequeno. Porque hoje a gente vai no município do interior do estado, ele vai fazer uma licitação desse sentido de manutenção predial, por exemplo. Ele contrata uma empresa que dificilmente, ou raro, essa empresa é da cidade. É uma empresa, vamos supor, aqui, você está no interior do Paraná, faz a contratação e ganha uma empresa aqui de São Paulo. Essa empresa de São Paulo vai contratar quem para prestar o serviço? O MEI lá daquela cidade.
E aí o dinheiro sai da cidade, bate aqui em São Paulo, volta lá pela metade. O imposto fica aqui, fica tudo aqui. Então a ideia nossa é exatamente acabar com esse intermediário, é tirar o próprio órgão público contratar o MEI diretamente, né? Pegar o MEI lá naquele município e inicialmente a gente está com os MEIs do município e da micro-região, né? Depois a gente vai abrir, obviamente, até porque a gente não pode ficar travando essa situação, mas como a gente está no início do processo, a plataforma foi para o ar dia 11 de fevereiro, então a gente está aí com nem 6 meses ainda de plataforma, nem 6 meses desse novo serviço, mas a ideia é a gente ampliar cada vez mais. Então a gente precisa dos órgãos aderindo? Precisa. E a gente precisa também de uma parceria. Eu sempre falo em todos os municípios que eu estou indo, em todos os estados, para falar sobre o Contrata Mais Brasil, que o município precisa nos ajudar. Nos ajudar como? Trazendo esse MEI daquele município. Hoje a gente tem quase 100% dos municípios brasileiros tem lá a sala do empreendedor, vinculado ao Sebrae. O Sebrae está junto com a gente, o Sebrae é um grande parceiro do Ministério da Gestão e Inovação para trazer esse MEI para dentro. O Sebrae está fazendo treinamento com os MEIs, mas a gente precisa de todos os lados, né? O município querer usar a plataforma para facilitar a sua vida e também o MEI precisa estar cadastrado, né? A gente conseguiu simplificar e a gente sempre coloca, é uma coisa que o secretário Pojo sempre bate, né, nessa tecla, e eu concordo 100% com ele. Documento zero. Hoje a gente está falando de pequenos serviços, pequenos valores. O máximo teto hoje que a gente tem dentro da plataforma é R$ 12.545 por serviço. Então, a cada serviço o máximo é 12 mil. 12.545 nada mais é do que o valor do pronto pagamento lá do 95, que lá diz, muito claro, não precisa de nenhum documento. Então, nós do governo federal já fizemos edital, ETP, ETR, todos os artefatos. Então, agora o município simplesmente lança a oportunidade e, quando ele lança a oportunidade, ele coloca o prazo que ele quer essa prestação de serviço, faz a descrição do serviço lá bonitinho, prazo que ele quer, como que ele vai pagar, e a gente fez a Instrução Normativa 52, que regulamenta a plataforma, IN 52 de 2025 da SEGES. E preferencialmente pagamento por Pix. Porque quando a gente está falando do MEI, um serviço de pequeno reparo, esse cara não tem caixa. Ele não pode ficar esperando o governo demorar 30, 40, 60, 90 dias para pagar. Então, o próprio o órgão público, quando lança a oportunidade, diz que o pagamento será feito em 10 dias, 5 dias após a emissão da nota fiscal. Então, o órgão público já se compromete a fazer esse pagamento tantos dias. Até para o fornecedor lá, o MEI, olhar e falar, 30 dias é muito tempo para eu esperar. Não, mas 10 dias eu consigo esperar. Então, eu vou lá prestar o serviço. Então, a gente está tentando facilitar essa vida, esse match que a gente chama, tanto para o órgão público diminuir a quantidade de processos, porque o órgão público não precisa fazer TP, o órgão público não precisa fazer TR, não precisa fazer pesquisa de preço, que isso é uma coisa que a gente também inovou. A pesquisa de preço hoje é feita pelo próprio mercado. Porque, repito, a mesma coisa que eu falei um pouco antes. Quando você vai fazer uma reforma na sua casa, alguma pintura, você liga e pergunta duas coisas. Quanto tempo demora, quanto você cobra. Então, quando você fala que você quer o serviço em 5 dias, vai botar no mercado. O mercado vai dizer o preço. Então, cada um dos fornecedores, dos MEIs cadastrados, que recebeu o WhatsApp e tiver interesse, ele vai responder duas perguntas. Quanto tempo eu demoro, quanto eu cobro. E aí é o match que a gente chama para fazer essa contratação. Fez o match, o órgão público faz a escolha de qual desses fornecedores ele vai querer. E, obviamente, a regra na Lei 14.133 é o menor preço é um dos critérios de julgamento. A gente não está falando de licitação, tem que deixar muito claro isso. A gente está falando de um credenciamento que posterior vira uma inexigibilidade. Então, não é uma licitação. O critério de julgamento, a ordem de seleção ainda é o menor preço. Mas o tempo é levado em consideração. Na instrução normativa a gente deixa muito claro que o órgão público tem a total autonomia de não contratar o primeiro, vamos dizer o mais barato, porque esse primeiro vai ter 30 dias para fazer. O segundo vai demorar 10, então eu posso contratar o segundo. Tem lá um campo para justificar, o ordenador, a autoridade vai lá, justifica e contrata e presta o serviço. O fornecedor vai lá, presta o serviço, faz o pagamento e se encerra. Não precisando de contrato, não precisando de nenhum outro instrumento em si para eles. Legal, tem um ponto aqui que é muito relevante, que é a documentação zero. Essa documentação zero é para fins de efetivação da contratação. Exato. Mas para fins de cadastro, é exigido algum tipo de documento? Como que o MEI, ele
tem acesso à plataforma? O MEI vai entrar na plataforma pelo GovBR dele. Então, todos os MEIs têm GovBR, então já facilita a vida. Ele põe lá o GovBR, a senha dele. Se ele já é cadastrado no SICAF, né, que é o sistema do governo federal que para fins de cadastramento de toda a documentação, se ele já está lá dentro, acabou. Se ele tem SICAF, já está. Se ele não tem, automaticamente ele preenche ali. E os dados CNPJ, endereço, telefone, e-mail, coisas básicas. Por quê? Porque o governo federal, o SICAF, junto com Receita, INSS, FGTS tudo, e CNDT, as 3 certidões federais principais, já é cruzado isso. Essa informação já está cruzada. Então, quando o MEI se cadastra, automaticamente a gente consegue saber se ele está ok com as certidões dele. Se ele está ok, dentro está credenciado, não precisa. A gente também sempre fala isso, o MEI não tem que botar nenhum documento. Ele não sobe, não faz upload de documento, não faz nada. Ele preenche o CNPJ dele, os dados pessoais, endereço dele mesmo, e aí já está dentro cadastrado. Se ele tiver algum problema, obviamente, nas certidões federais, ele vai ser avisado, recebe uma mensagem que ele está com problema, e ele não vai poder fornecer, ainda até regularizar. Se ele já tiver ok, ele já pode participar de qualquer oportunidade. Ah, legal. E tem um outro ponto aqui que é 12.545 hoje, por serviço. Por serviço. Né? Então nada impede que em demandas recorrentes o mesmo MEI preste o serviço. Não tem problema. O que tem que tomar cuidado? Hoje o máximo faturamento do MEI ano, R$81 mil. E aí é uma coisa que a gente alerta, né? Tá nos nossos manuais lá, tá no nosso passo a passo, que o MEI tem que tomar esse cuidado. Né? Se ele começar a prestar serviço, por exemplo, para estourar os 81 mil, ele vai ter um problema com a Receita Federal, porque vai ser enquadrado, vai sair do enquadramento de MEI e vai ter que se enquadrar em outra situação. É uma das situações que a gente pensa muito também. Por quê? Hoje esse MEI que não fornece para o governo, que não presta serviço para o governo, ele vai continuar sendo aquele MEI ali. Ele começar a fornecer para o governo e começar a ganhar mais dinheiro, ele vai se desenquadrar de MEI e vai virar outro. Então ele vai crescer. E junto vai entrar outro MEI, e assim a economia vai girar. Uma coisa que o Everton, que é o nosso diretor lá na SEDES, fala, e eu concordo muito com ele, é uma das metas que a gente coloca lá dentro. Toda vez que você abre o jornal para procurar licitação, procurar contratação pública, infelizmente está nas páginas policiais. Não tinha que estar lá, tinha que estar nas páginas de economia. Tinha que estar na página financeira, porque é onde gira o dinheiro do Brasil, gira a economia. Então, quando a gente fala nesse sentido de porque muita gente, por que MEI? Por que MEI? Por que MEI? É isso. A gente tem que pensar também em todo um social, não é só na contratação no mais barato. A gente tem que quebrar esse paradigma que veio da 8666, engessado, é o mais barato, mais barato. A 14133 traz inúmeras possibilidades. E nenhum dos artigos da 14133 fala para comprar mais barato ou contratar mais barato. Né? Ele sempre fala o menor dispêndio, a melhor solução, a melhor opção para o governo. Então, eu, como gestor, posso. Então a gente quer fazer girar a economia, ficar na economia local inicialmente, para depois ele ir aumentando e a gente aumentando cada vez mais. E eu vejo que é uma responsabilidade do Estado intervir na ordem econômica. Exato. Principalmente em municípios de menor porte, como você bem trouxe, o poder público é o maior comprador. Uhum. E se a própria administração, no caso uma prefeitura, não contrata serviços do seu próprio município. Exato. E daí você tocou em um outro ponto extremamente relevante, que é essa restrição territorial. Uhum. Então hoje o sistema ele faz essa restrição para que apenas MEIs sediados no local ou na microrregião tenham a possibilidade de apresentar uma proposta. Eles vão receber a notificação de acordo com a sede que ele cadastrou. Exatamente. Por que a gente fez isso? Exatamente para deixar o dinheiro na economia local, girar a economia local. É um dos grandes motivos, pensando em sustentabilidade, pensando em tudo que lá no artigo 11 da lei fala dos objetivos de uma contratação pública. Então a gente colocou isso pensando nessa linha, nessa primeira fase, né, para a gente trazer toda deixar a economia ali dentro e mostrar pro MEI que ele pode vender, que ele pode prestar serviço para o governo, e bem como você colocou, prefeitura, uma cidade, um município pequeno, e normalmente acontece isso já acontecia, o município sempre quis trazer esses fornecedores para dentro, sempre quis contratar ali, mas de qual? Porque vocês lançavam um pregão, vinha alguém de fora. Mesmo que fosse um pregão presencial, por isso que muitos municípios ainda têm essa mania e essa defesa do pregão presencial. Porque o pregão presencial vem as empresas daqui da minha região. Hoje a gente está falando de uma contratação muito mais simplificada com pregão, que só vai ser na sua região. Então a economia local girar, esse é um dos grandes objetivos nós, pensando em sustentabilidade, pensando em toda essa situação. Vinícius, eu tenho recebido algumas demandas de
administrações, de gestores, de servidores extremamente entusiasmados com a plataforma, né, por conta dessa facilidade em resolver esses probleminhas do dia a dia. Mas, por outro lado, eles ficam muito resistentes, até por conta de exigências da 14133 no tocante a um eventual planejamento, né? Tem lá o plano de contratações anual, a gente tem que ter previsibilidade de consumo anual, e daí só para entender a dinâmica, né? Essas contratações elas seriam de acordo com a ordem de serviço, conforme a demanda vai surgindo, vai realizando por ordem de serviço. Exatamente. Né? Porque eu recebi questionamentos se isso não seria um fracionamento de despesa. Eu tenho lá 50 mil, 100 mil de demanda, uma expectativa, uma projeção no meu PCA com base no meu histórico, e daí eu teria que abrir um pregão, ou eu posso abrir o credenciamento, que no caso vocês mesmo, enquanto administração federal, abriram, e conforme a demanda surge, vai emitir na ordem de serviço. Como que vocês encaram essa... Então, são duas situações. A primeira é que até dentro da própria plataforma, quando você vai lançar a oportunidade, o órgão público vai lançar a oportunidade, tem uma caixinha lá perguntando: esse serviço está no seu plano de contratação anual? Se não tiver, o órgão tem que justificar. Por quê? Porque independente de não precisar fazer os artefatos, o que o Contrata Mais Brasil fez? Simplificou a realização dos artefatos. Então, o órgão público não precisa fazer o ETP, TR, edital, porque nós já fizemos, mas o planejamento continua. Lá na 1436 obriga o planejamento. Então, o órgão público precisa fazer o planejamento. Então, fez o planejamento, o Contrata Mais Brasil é mais uma ferramenta de fazer essa contratação. E quando a gente fala em fracionamento, muita gente vem questionar, muita gente vem perguntar sobre isso. O fracionamento de despesas não se diz nesse caso, não tem por que a gente se preocupar. Primeiro, é um credenciamento. Do credenciamento vira-se uma inegibilidade. E quando a gente fala de fracionamento de despesa, está muito claro na lei, nas ienes e decisões dos tribunais e tudo mais. Fracionamento de despesa é dispensa de licitação, inciso 1 e inciso 2, somente. Inciso 3 para baixo da dispensa e qualquer outra forma de contratação direta, não se fala em fracionamento de despesa. Então a gente não precisa se preocupar com fracionamento de despesa. Até a gente está na expectativa de sair um enunciado da AGU por esses próximos dias, exatamente tratando desse assunto, que a gente eu mesmo participei lá dentro da AGU, junto com com o pessoal, para a gente fazer esse enunciado, foi aprovado por unanimidade, e porque ainda tem, e até a gente brinca, o professor Anderson Pedra, grande amigo também, ele fala, o óbvio tem que ser dito. Então agora vai ser escrito isso, que fracionamento de despesa é só dispensa de licitação, inciso 1 e inciso 2. Os outros incisos e as outras formas de contratação direta, que no caso, uma inegibilidade, oriunda de um credenciamento, se fala em fracionamento de despesa. Não, muito bom, também concordo com você, eu apenas trago essa pergunta porque eu recebo para que o nosso público saiba exatamente de quem realmente está por trás, de quem está acima do projeto, quem está no dia a dia enfrentando essa problemática, porque tudo que é novo gera um certo receio. Claro. Receio, né? E até para deixar muito claro para todo mundo, quando a ideia do Contrata Mais Brasil surgiu, já tem um tempo, tá? Não foi agora, não começou ano passado. Eu entrei no projeto no ano passado, mas já é um sonho muito antigo. A AGU está dentro do projeto desde o início. A CGU está dentro do processo desde o início e o TCU está dentro do processo desde o início. Há acho que uns 30 dias, sei, começo de abril, metade de abril mais ou menos, a gente fez uma reunião no TCU e foi muito legal de entrar lá na plataforma e ver o TCU fazendo a contratação. Se o TCU está usando a plataforma, não tem por que se preocupar. Né? Eu sempre falo isso, falei, cara, se o TCU está usando, vamos usar, não tem problema usar. Então, mas a segurança jurídica tem aí. A gente tem o parecer do também o amigo Rony Charles, quando estava na AGU, trazendo esse mercado fluido, trazendo o credenciamento, dando a possibilidade e deixando muito claro que ainda não falava-se em Contrata Mais Brasil, usava-se outras situações, mas era a ideia do marketplace. A gente tem outros pareceres da AGU já tem o próprio ministro Benjamin Zindler em vários palestras, já falou sobre isso, o ministro Anastasia. Então, a gente tem uma segurança, né, tanto TCU, AGU e CGU. O CGU está junto no projeto, fazendo uma consultoria com a gente em todas as fases, todos os novos artefatos que a gente quer fazer, as novas ideias. A CGU vem junto, dá uma opinião, concorda, discorda, traz as contribuições deles e a gente vai fazendo junto. Não é uma ideia que surgiu da cabeça do pessoal da SEGES,
vamos inventar moda, vamos fazer uma coisa. Não, a Lei 1483 permite, não é à toa que a gente está fazendo, já está usando já desde fevereiro, e agora a gente está indo para as outras fases, e aí, sim por diante, vai melhorar cada vez mais. Eu sou entusiasta do credenciamento, eu Sim. venho trazendo nas minhas aulas que logo logo ele vai assumir o protagonismo, assim como em 2002 o pregão deu aquele upgrade e virou a principal modalidade de contratação. Eu vejo que o credenciamento logo logo ele assume esse protagonismo. Não que nós acabaremos com o pregão, Não, longe disso, também acho. não é nem esse o objetivo, mas por conta dessa pluralidade de potenciais prestadores de serviço, porque não fica refém de um único fornecedor, porque do que vale ter o menor preço se ele não tem a disponibilidade para execução Sim. imediata, que foi o que você mencionou, que é um dos critérios e que o próprio artigo 72 traz lá no rol dos incisos, tanto na dispensa quanto na inexigibilidade, a justificativa da escolha do fornecedor, Exatamente. porque daí quebra esse estigma de contratar pelo menor preço, né? E veja, mercado fluido é um outro tema que, de certo modo, levantam polêmica, mas a gente vive num país onde a inflação é altíssima, onde tem impacto do dólar, do barril do petróleo, da guerra da Ucrânia, da guerra de Israel, e daí muitos trazem Trump, China, exemplos. briga, tudo agora. Exato, que mercado fluido seria eventualmente passagem aérea, que mercado fluido seria eventualmente combustível, mas eu enxergo que essa prestação de serviços do dia a dia, de material de consumo, eu enxergo que a própria aquisição de bens no dia a dia são mercados fluidos, porque quem está no dia a dia da administração pública, você estava lá na UTF-PR e sabe bem como funciona isso, é pedido de reequilíbrio a cada momento. Tem lá um contrato ou uma ata de registro de preço, passa uma semana, é reequilíbrio, passa outra semana, é reequilíbrio. E com o mercado fluido, o próprio mercado regula, o próprio mercado controla, né? Exatamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua visão sobre o mercado fluido. Então, eu também concordo contigo, Tio, assim, nesse sentido. Eu acho que a gente vive num país que está nessa situação e a gente não tem que se engessar. Eu também penso exatamente, passagem aérea e combustível. Não. A segunda fase agora, a gente vai entrar agora com as caixas escolares, né, dentro da plataforma, onde todas as escolas no Brasil inteiro recebem um fundo lá do FNDE para fazer pequenos reparos, pequenas compras e tudo mais. Então a gente vai entrar agora com isso, agora que eu digo junho já, e aí a próxima fase também, provavelmente em junho, a gente não tem data ainda definida, a gente vai entrar com agricultura, gêneros alimentícios e agricultura familiar, o foco principal na agricultura familiar. E aí muita gente fala, agricultura familiar é fluido? Claro que é. A gente está aí, calor, frio, chuva, aí tem época de banana, não tem época de banana, tem época de batata, tem época de mandioca, então cada vez tem uma época. A gente teve aquele desastre lá no Rio Grande do Sul, subiu. Agora o preço do café explodiu. Então isso é um mercado fluido sem nenhuma dúvida. Então por que a gente vai ficar engessando? Não, eu vou comprar o mais barato. Vamos comprar o que o mercado está mostrando hoje. E quando a gente fala do gênero alimentício, uma coisa que eu bato muito na tecla. Hoje, você vai numa merenda escolar, nos municípios, os municípios ficam engessados. Tantos quilos de batata. E aí a batata algum problema aconteceu e a batata subiu o preço. Você fica engessado, tem que comprar batata cara. Não, na ideia do contrato mais vazio não, a batata tá cara, eu vou comprar mandioca. Ou macaxeira, ou aipim, dependendo da região que você tiver, mas essa é a ideia, você, gestor, poder fazer gestão. A nutricionista ela vai fazendo a alternância. Exatamente. Porque o mercado mexe. Se subiu e se você tem um agricultor lá na sua região que conseguiu fazer uma plantação boa, tirou muita coisa e conseguiu baixar o preço, por que você não vai privilegiar ele? Por que você não vai comprar dele primeiro para depois você pensar em outras situações? E aí o nutricionista vai ter todo esse jogo para poder conseguir contratar. E eu não tenho dúvida que tem muita gente ainda falando, tá mais caro, vai ficar mais caro. Eu falei, não vai. Eu tenho certeza que vai ficar muito mais barato daquilo lá na frente. Lembra quando a gente começou, quando a gente ia comprar um eletrodoméstico? Antigamente não tinha lá esses marketplaces que hoje existe. Você ia num shopping ou você ia numa rua na sua cidade onde tinha lá várias lojas um do lado da outra. Você ia entrando uma por uma para ver a mesma televisão, a mesma geladeira e olhava, chegava lá, achava a mais barata, vou comprar aqui. Putz, mas lá naquela loja fazem 10 vezes, aqui é só à vista. Então eu volto e compro na outra. Hoje você entra na internet, vai lá, digita a televisão que você quer, entra no marketplace e ele joga para todas essas lojas. A ideia é exatamente a mesma coisa. Eu entrar na plataforma daqui a pouco e falar, eu quero comprar banana.
Porque a minha nutricionista precisa de banana para os nossos alunos. Quem está vendendo banana na região? E vai ter lá os preços de cada um. E eu vou escolher qual. Como que eu vou escolher? A gente tem vários critérios. Pode ser agricultura familiar é um deles. Se for quilombola, se for mulher, se for negro, se for várias outras categorias para poder trazer essa escolha. Então, primeiro eu compro de um, depois eu compro de outro. A gente tem uma lei que a gente obriga, né, que o governo compre 30% tudo que envolve o gênero alimentício da agricultura familiar. E muita gente, eu vejo muita gente falar, não cumpre-se porque não tem. Tem muito. Só que a burocracia é muito grande. Tanto para nós, órgãos públicos, comprarmos, quanto para esse agricultor familiar vender. Muitas das vezes, esse agricultor familiar é aquele senhorzinho, aquela senhorinha lá, que trabalha aqui na roça o tempo, a vida inteira, não tem celular. Como que ele vai participar de uma licitação? Como que ele vai entrar lá num pregão que está se exigindo milhões de documentos desnecessariamente? Então a ideia mesmo é simplificar e lá na frente, num futuro não tão distante, pretendo que seja mais cedo, a gente conseguir colocar dentro dessa plataforma todos os bens e serviços comuns. Esse é o sonho. Excelente, o meu também. E veja, Vinícius, eu fiz um mapa mental com o fluxo desse processo. Me corrija ou complemente por gentileza, para que o nosso público tenha visualmente o passo a passo. Então, a primeira etapa é o município realizar o cadastro, a adesão no sistema, Exatamente. ele estimular os MEIs da sua cidade ou da sua região também realizarem o cadastro, e para isso o Sebrae é parceiro, tem a sala do empreendedor. Exatamente. Feito isso, diante da necessidade do dia a dia, ele vai lá e lança o DFD, identificando, fotografando, trazendo o descritivo, o prazo para execução, e as empresas, elas se manifestam. Exato. Só um adendo. Prazo para manifestação, isso é discricionário, o poder público... No mínimo 24 horas. No mínimo 24 horas. Perfeito. Então, o fornecedor, o prestador de serviço, o MEI, ele recebe o aviso pelo WhatsApp e tem o prazo mínimo para apresentar sua proposta. Feito isso, nós temos um processo de inexigibilidade, Exato. que é montado ali pelo poder público, vai lá e efetiva o pagamento. Então, não tem necessidade de contrato. Não tem. Isso é um ponto importante também. Sim. Até porque eu vejo, não só nessa questão da Contrata Mais Brasil, mas eu vejo o poder público realizando contratos em credenciamentos do dia a dia. E para mim, credenciamento é uma natureza similar a uma ata SRP, Exato. é uma expectativa futura. Então, não celebra termo de contrato. Simplesmente empenho, ordem de serviço e fechou. É isso. O que a gente orienta? É claro que cada município, cada tribunal de cada estado tem o seu jogo, vamos dizer assim. Tem tribunal que exige que mande documento via sistema, assim assado. Tem tribunal que exige de outro jeito. Tudo isso aí a gente nem entra no mérito. Mas o que a gente sempre fala é, tenha a própria tela, quando você lança a oportunidade, isso é uma base do que o seu DFD. Então, isso você pode. Tem gente que tem processo físico, tem eletrônico, e aí é como você é órgão, traz esse teu processo em si, vamos pensar em papel, tá? Processo. Você pode colocar isso, você não precisa de parecer jurídico, você não precisa de contrato em si. A gente sabe que tem muito tribunal que exige contrato, né? E tem muito município que tem receio, um contrato vai me garantir. Deixar muito claro que não vai te garantir nada, né? É só mais trabalho. Mas a cultura é essa. Então, quer fazer um contrato? Pode fazer, não tem problema nenhum. Inclusive, no nosso edital, a gente colocou uma minutinha de contrato, caso algum órgão tenha interesse de fazer contrato. A minuta. Mas eu não vejo necessidade alguma de fazer contrato, tá? Mas tem mais um número processual. Qual que é a grande vantagem dessa, quando a gente fala de transparência? Primeiro, o edital e os credenciados já estão lá no PNCP. Todos, o Brasil inteiro. Todas essas contratações de todos os órgãos quando fazem, e quando vira essa inexigibilidade que você falou, vai para o PNCP automático. Então a gente está falando que tudo que está sendo contratado pelo Contrato Mais Brasil está no PNCP. Então a gente tem uma transparência que a gente não tinha antes. Muito dinheiro desse pronto pagamento, que a gente tanto viu quando saiu a 1433, que a União já existia e tudo mais, mas muito município não fazia. Esse pronto pagamento não tem transparência. Nunca teve. Por quê? Porque fazia-se e não mandava para o tribunal, não publicava em lugar nenhum, então a gente tinha muito dinheiro público sem... Aonde foi? Cadê a destinação desse dinheiro? Não estou falando de coisa errada, falando coisa certinha. Foi lá, contratou chaveiro, bonitinho. Agora não tem a transparência, está no PNCP. Tudo, todas elas.
Ô Vinícius, e eu vejo também, obviamente, uma mudança cultural, é uma nova legislação, ela traz inúmeras possibilidades, mas tem aqueles mais conservadores, tem aqueles que são mais literais e acabam criticando muito o credenciamento, porque, querendo ou não, o credenciamento nos termos da lei aparece como uma das hipóteses de inexigibilidade. E muitos ainda carregam aquele mantra que a regra é licitar. E se nós estamos fazendo um credenciamento que é inexigibilidade, não estamos realizando a regra. Ou seja, bens e serviços comuns têm que abrir pregão. E quando você me traz a informação que o próprio TCU vem realizando esse tipo de contratação, de certo modo, acredito que isso vai destravar muitos que ainda pensam em licitar a todo custo. Nós temos já a TCE de Minas, que também falando que o credenciamento cabe para bens e serviços comuns. Então vai muito dessa percepção de utilização para a gente virar a chave. É mudança de cultura, né? Até é uma coisa que a gente conversa muito. O credenciamento, na minha visão, aí opinião própria, não deveria ser uma inexigibilidade. Porque lá no caput de inexigibilidade, aí muita gente fala isso. O que é? Não ter competição. Nós estamos falando que tem competição. Quando você faz um credenciamento no mercado fluido, competição existe. Então, não deveria, mas tudo bem, o legislador colocou como uma hipótese de inexigibilidade, eu tenho que seguir essa regra de uma hipótese de inexigibilidade. Mas não é uma inexigibilidade, é o único fornecedor, não teve competição. Teve competição, real. A gente está falando que ficou aberto lá. Até mais do que o pregão. Exatamente, 48 horas aberto para todos os meios daquele município fazer uma proposta. Isso é competição. E fica aberto, permanentemente aberto. Exato, qualquer um. Você, por exemplo, você é um MEI, você prestou um serviço para o município, você chega lá no churrasco da tua família, alguém. O que você fez? Como é que você conseguiu comprar essa carne aí? De onde você está ganhando dinheiro? Falei, não, porque agora eu fiz um MEI e estou prestando serviço para o governo. Também quero. Eu vou lá, como que eu faço? Vou lá, crio o meu MEI, me cadastro e serviço. E é aberto o tempo inteiro, o credenciamento fica lá, o edital está lá aberto, qualquer um pode entrar a qualquer momento. E essa era a próxima pergunta, porque eu também entendo que não é inexigibilidade. Está lá na lei, a gente respeita, obviamente, mas existe uma competição, existe uma disputa, existe concorrência. Uhum. Talvez o ideal não seria como um procedimento auxiliar, talvez como uma modalidade, mas é o que está na lei, cabe a nós respeitarmos. Mas se a gente pega historicamente, por exemplo, a locação de imóveis, constava lá no 2410 como hipótese de dispensa. Agora é inexigibilidade. Existia um erro legislativo que a própria doutrina apontava, mas o fundamento continuava sendo dispensa de licitação, e agora como inexigibilidade. Acredito que o credenciamento, talvez até em razão do histórico, porque ele não tinha previsão legal, ele era fundamentado no caput do artigo 25, partia-se do pressuposto que todos os credenciados deveriam executar na mesma proporção, então não tem disputa. Mas agora, a lei traz lá, paralelo ao excludente, a critério de terceiros em mercados fluidos. Existe disputa, existe competição. Então, estamos alinhados em relação a esse ponto. E a gente está com também uma alteração legislativa prevista para 14133, exatamente nessa linha do credenciamento, exatamente de colocar o marketplace, porque o marketplace em si não tem a previsão dentro da 14133, tem o que a gente está fazendo agora, que é o credenciamento, que é o mercado fluido, mas o marketplace em si, né, o termo mercado livre, seja o termo que você quiser usar, mas a ideia é ter essa alteração legislativa para a gente conseguir, sim, botar ali e acabar com essa discussãozinha. Infelizmente, o ideal, na minha visão, seria, não vejo talvez uma modalidade, mas de uma terceira coisa, o credenciamento, né? Tem competição, existe competição, não seria uma licitação, não seria uma contratação direta via inexigibilidade, seria uma contratação direta outra, sei lá, um nome diferente. Na verdade, eu não concordo nem com modalidade. Eu tive a oportunidade de participar do PL 6814 2017, e lá nas audiências públicas nós defendíamos muito a extinção de modalidade, porque o que vale ser um pregão ou concorrência, tem que ser procedimento. Exato. Vamos trabalhar com procedimento. É um procedimento de credenciamento, é um procedimento para contratação de obras, é um procedimento para um determinado serviço, e não modalidade. Até porque se a gente pega a modalidade, o que muda entre pregão e concorrência? O nome. Segue o mesmo rito procedimental do artigo, está no 29, segue o passo a passo no 17. Então, assim, acabou. Né? Não deveria ter. Talvez nessa alteração legislativa
seria interessante a gente já aproveitar e ir além. Dá para tentar. Aí tem toda. Para fazer uma alteração legislativa não é tão simples assim, né? E até porque a gente quer ficar fazendo, e eu não acho que a gente tem que. Como acontecia muito antigamente, vinha esperando decisões de tribunal, o TCU legislando. A ideia não é essa. A ideia é a gente conseguir fazer via SEDES, discussão normativa e as alterações necessárias, claro. Câmara dos Deputados, Senado e assim sucessivamente. Excelente, Vinícius. Bate-papo muito produtivo, é um tema instigante. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo projeto. Obrigado. É realmente algo que precisa ser replicado a nível de Brasil. Por isso que eu já peço para você que é nosso ouvinte, pega agora esse link e compartilha com a primeira pessoa que vem na sua cabeça. Vai lá e manda no WhatsApp. Você tem um parente, você tem um tio, você tem um vizinho, você tem um amigo que é MEI, que presta um serviço de pequeno reparo, que é eletricista, que é encanador. Vai lá, manda para ele esse episódio, pois ele pode realmente aumentar o faturamento, pode trazer um conforto para sua família, vendendo para a administração pública e contribuindo para transformar a realidade do município. E você que é servidor público, que é secretário, que é prefeito, que é pregoeiro, que é agente de contratação, já pega agora esse link, manda também para outros servidores, porque realmente nós precisamos tirar do papel, já é uma realidade, não é o futuro, é o presente e precisamos avançar para destravar a nova lei de licitações. Deixa eu só dar é que você falou agora, até me arrepiei porque eu lembrei. Quando a gente estava fazendo os testes, e a gente fez os testes, como eu falei, oriundo do GoMei lá em Recife, então Recife foi o início dos testes. E aí eu fiquei conversando com o pintor, que a gente foi lá e trouxe ele para ele entender, do interior. Para ele ver, para ele fazer os testes também na plataforma, falou, não, dá para fazer, é fácil, difícil, e essas coisas que a gente precisa fazer por trás das câmeras que ninguém vê, né? E aí a gente conversando, eu e ele, eu perguntei, falei, o que o senhor achou, gostou, não sei o que, ele falou, cara, pô, muito legal e tal. Ele falou, pô, eu fiquei pensando, eu falei, quando eu chegar lá no meu município, tiver uma demanda para pintar a escola. Eu falei, cara, a escola que meu filho estuda, eu vou pintar a escola do meu filho. Pô, meu filho vai ficar super feliz. Eu fiquei pensando, falei, cara, a gente tá mexendo com muito mais do que uma contratação pública. E eu tenho certeza que aquele filho daquele cara vai chegar pros amigos e falei, cara, não suja essa parede, porque quem pintou essa parede foi meu pai. Então a gente tá mexendo, é muito mais do que só. Aí você fala, eu arrepio, porque realmente. Não é só contratação, não é só dinheiro público, não é só isso. A gente tá mexendo com a população em si que precisa. A gente está trazendo esse povo para dentro e a gente está fazendo mexer com a economia, girar a economia e trazer um benefício para todo mundo. Não só pro cidadão, que é o objetivo final, mas também que a família desse cidadão, de todo mundo, está junto ali, trabalhando junto nesses esforços. Eu aqui já pensei no meu tio que é pintor, já pensei em alguns colegas aí que prestam esse tipo de serviço e perdem muitas oportunidades. Recentemente eu visitei a Procuradoria-Geral de um município grande e estava pingando o ar-condicionado na mesa do procurador. Chefe. A porta, ela não trancava porque tinha problema ali na maçaneta. E daí eu perguntei, tá, mas e aí? Ah, porque licitação é burocracia, porque as coisas aqui demoram, porque é tudo muito difícil, sendo que nós temos esses instrumentos que estão aí para serem utilizados. Mas, Vinícius, deixa uma mensagem, mais uma, né? Já foram tantas reflexões, mas uma mensagem final, alcançando 5.569 municípios do nosso país, sobre essa ferramenta que é fantástica, a plataforma Contrata Mais Brasil. Eu quero que todos que estão escutando venham para a plataforma, façam o seu cadastro lá dentro do nosso site, gov.br/Contrata Mais Brasil, tudo junto. Tem o manual do passo a passo, como que o MEI entra, o manual do passo a passo, como que um órgão que é vinculado ao CISG, que é um órgão público da União, faz o cadastro, como que o não CISG faz o cadastro. Então a gente tem todos os passo a passo, tem o edital, tem a instrução normativa, tem os pareceres, tem o processo inteiro de construção que a gente fez. A gente quer deixar, tá tudo muito transparente, muito claro. Então eu quero deixar aqui o convite, façam adesão ao Contrata Mais Brasil, passem para os meios, como o professor Tiossi bem colocou, tragam a família, o amigo, o parente, qualquer um que preste serviço
para vir para dentro da plataforma também e começar a girar a economia local. Quando girando a economia local, deixando esse dinheiro dentro do município, sem dúvida todo mundo vai ganhar. Então, venham para a plataforma Contrata Mais Brasil. A gente está ainda na primeira fase, vão ter outras fases. A gente tem lá no nosso roadmap todas as fases que a gente está demonstrando, mas a ideia é em 26, ali, meados de 26, 27 no máximo, estourando, ter praticamente todos os bens e serviços comuns dentro da plataforma. Como o Tiossi bem colocou, vai acabar com o pregão? Não vai. Acabou o planejamento? Também não. Eu preciso continuar planejando. Mas agora é uma nova ferramenta de fazer a contratação mais simplificada, onde você não precisa fazer todos os artefatos para fazer a contratação. Muito bom. E onde o nosso público te encontra? Quais são suas redes sociais? Minha rede social é @prof. Vinícius Geronasso. Pode me seguir lá, fazendo favor. E a gente tem, lá tem os contatos, pode mandar mensagem. Se tiver alguma dúvida, não fiquem com vergonha de mandar mensagem, pode ir lá pelo Instagram. A gente está tentando, eu tento atender todo mundo do Contrata Mais Brasil. A gente faz reunião, se precisar online, faz a explicação como é que entra, como é que faz. A gente tem um canal exclusivo dentro da SEGES para o Contrata Mais Brasil, onde seja o órgão, seja o MEI, consegue abrir um chamado via mensagem ou telefone. Agora a gente tem um telefone, um 0800, onde ele liga lá e fala, não estou conseguindo fazer assim, assim, assado. E aí tem uma equipe já especializada para atender esse pessoal. Então, segue lá na rede social e dentro do www.gov.br/Contrata Mais Brasil tem todas essas informações. Muito bom. Vai lá, segue agora já o professor Vinícius Geronasso. Já marca ele também, assim que você assistir esse episódio, compartilha, marca, porque para nós é muito gratificante saber que você está colocando em prática aquilo que a gente compartilha aqui. Também já siga no Instagram Elo Consultoria, TiossiCast, para se manter atualizado no universo das contratações públicas. Você que está nos escutando pelo Spotify, que está aí no seu carro, está fazendo aquela corrida na academia, já aproveita, siga, clique nos 3 pontinhos, avalie com 5 estrelinhas para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Agradeço mais uma vez a sua audiência, agradeço a Elo Consultoria, aqui durante o 9º Congresso Brasileiro Elo Consultoria de Licitações e Contratos com foco nos municípios, porque afinal de contas é no município que a vida acontece. Meu muito obrigado e até o próximo TiossiCast. Valeu!